Aí, galera, estamos ao vivo. Mais uma live, mais uma história de sucesso. Vamos lá, vamos entrando aí, vamos chamando a galera. Olha a dona Regiane aí também. Que bom, seu Franco. Oh, já tá aí, Rafa? Vamos lá, já vou te chamar. Rafa pontualíssimo. Não, hein? Professor Rafael, já te chamei aí, Rafa. Acessa aí enquanto a galera vai chegando. Ô, louco, meu. Olha aí a galera chegando aí. Tá conectando, Rafa. Tomara que a internet hoje não nos deixe na mão. Ontem à noite nos deixou na mão. Exatamente. Opa, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo ainda, hein? Vamos tentar reconectar mais uma vez? Vamos lá. Eu vou cancelar aqui e vou te chamar de novo. Vamos lá. Aqui, convidei de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tomara que a internet não nos deixe da mão hoje. Ontem eu tive que cancelar, acabou a energia elétrica, caiu o mundo aqui ontem de chuva, caiu árvore. Tá tentando reconectar de novo aí. Professor Rafael Guerreiro, da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos lá, Rafa, tomara que essa internet não nos deixe na mão. Ai, 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 vamos lá. Ainda não conectou. Ainda não, ainda não. Vamos lá, galera, tenha paciência. Estamos aí em horário de pico, muitas chuvas, a internet, concorrência é grande. Eu vou cancelar de novo, Rafa, a solicitação e vou chamar novamente. Vamos lá, mais uma tentativa. E agora ele não tá nem aqui, ó. Cadê você, Rafa? Entra de novo aí. Entra aí de novo. Vamos lá. Professor Rafael. Cadê você, Rafael? Aí, agora de novo. Visualizar. Convidei de novo aí, Rafinha. Vamos lá. Agora vai dar certo. Conectando. Tá me ouvindo, Rafa? Estou ouvindo. Você me ouve? Eu te ouço perfeitamente, só não tá subindo a sua câmera, a sua imagem. É estranho, né? Só um minuto. Tá dizendo que tá conectando aqui. Chuva sempre prejudica a internet. É verdade, né? Quando chove, a gente fica aí deixando a desejar da internet. Vamos ver como é que tá a minha aqui também. Não conectou, Rafa. Você tá me Estou te ouvindo, né, ouvindo. Rafa? Agora acho que Agora foi, né? foi. Aê! Tudo bem, Scott? Agora sim, professor. Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Prazer enorme falar contigo, viu? Saudade de você, meu amigo. É, nós também estamos por aqui, né? Todo mundo meio que presos, né? Entre aspas, Enclausurados. enclausuradas, né? É isso aí. Satisfação tá falando com você, com seu pessoal todo aí. Legal. O pessoal tá chegando ainda. Galera, vai chamando o pessoal. Clica aí no aviãozinho, convida mais umas pessoas aí, porque a história do professor Rafael certamente é mais uma história inspiradora nessa galeria tão gloriosa que nós já temos aqui na página, né? Eu acho que já comecei isso lá praticamente em março, né? Quando começou a clausura. Já passei das 80 entrevistas aqui, Rafa. Nossa, muita coisa, hein? Impressionante. Eu A gente fiquei maravilhosa. eu quero agradecer pelo convite. Fiquei um pouco reticente no começo, porque o, o, o tema é de muita responsabilidade que você coloca como histórias de sucesso, né? Claro, Essa claro. questão de sucesso é muito relativa, então, às vezes, o que é sucesso para um não é para outro, Mas, etc. Rafa, Então, vamos eu entender. fiquei um Se a pouco gente está hoje reticente. vivo, se a gente está É, vivo hoje e alcançou aí alguns resultados, já é um sucesso, cara. exatamente, é isso que eu ia partir para esse caminho, né? Então, e depois de vir de lives tão
tão fortes como, por exemplo, depois de um panda, é meio complicado da gente vir falar aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas fica Vamos tranquila que a gente vai compartilhar. chegar perto dele. Eu chamo isso mais de um compartilhamento de experiência, alguma coisa nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. Rafa, é o seguinte, essa série de histórias de sucesso, ela tem um único objetivo. Ela começou logo no comecinho da clausura, né? Que era para as pessoas também ocuparem as suas mentes, que era para as pessoas entenderem que todo mundo já teve sua vida, teve seus desafios, deu seus tropeços, mas alcançou e deu a volta por cima. E a sua, com certeza, não Certo. vai ser diferente. Então, a primeira coisa que a pessoa fala aqui, ela se apresenta, ela fala o nome dela, onde ela nasceu, aonde ela está morando hoje, né? E um pouco da infância, né? Como foi sua infância? Foi junto com pais, com irmãos? Aonde foi? Começa contando sua história pra gente, Rafa. A minha história é uma história tradicional, vamos dizer assim, e mas ao mesmo tempo eu sou um caso pouco comum na cidade onde eu vivo. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, nasci aqui, moro aqui até hoje, né? Por isso que eu falo que é um pouco diferente, porque Uberlândia é uma cidade que cresceu muito nos últimos 30 anos e, e é uma cidade que ela é formada por pessoas de fora. Então é muito raro a gente encontrar pessoas daqui que tenham vivido a vida inteira aqui, que trabalhem aqui. No local mesmo onde eu trabalho, que é na Universidade Federal de Uberlândia, é uma universidade que a maior parte, esmagadora quantidade de pessoas que trabalham lá é de fora, né? E quem estuda lá também, uma parcela enorme é formada por pessoas de fora. Então é raro a gente encontrar uma pessoa que nasceu, foi criado aqui, sempre viveu em Uberlândia, Raiz. Você é é, raiz. e está aqui até hoje, né? Então a minha situação é essa. É, eu tenho uma irmã, somos só nós dois, de filhos, né? Fomos criados com nossos pais. Então, assim, uma vida normal, Infância normal. normal, né? Dita normal, né? Foi na Existem cidade vários mesmo ou foi no formatos. campo que você foi criado? Na cidade ou no Não, campo? aqui na mesma, até onde eu moro hoje. Até hoje eu moro na mesma residência, Olha desde que eu isso. nasci eu moro aqui. Que legal. É, então é aqui na cidade, eu moro no centro da cidade de Uberlândia, coincidentemente. Tá certo. Agora, Rafa, diz pra gente. Na sua infância, você já imaginava alguma coisa assim? Porque hoje você, depois obviamente, vai falar a sua categoria, seus títulos, tudo, mas você já imaginava ser professor na infância? Ou o que você Não, imaginava quando você era criança? não, eu nunca imaginei ser professor, para ser sincero. Isso surgiu muito mais, e é até interessante falar sobre esse caso, porque vem ao encontro do que você tem trabalhado, sobretudo no momento pelo qual nós estamos passando, né? Isso aí surgiu por uma necessidade, não foi uma escolha, uma opção. Foi uma oportunidade que apareceu e ela veio ao encontro de uma necessidade que eu tinha, tá? O meu pai é uma pessoa da área de comércio, sempre foi empresário, é empresário, sempre trabalhou nessa área. E a minha mãe trabalhava também na área de marketing, etc. Então, era quase que algo natural para nós aqui em casa seguir uma trajetória de ir trabalhar no meio empresarial. Sim. Tanto é que eu comecei a trabalhar com ele por volta dos 15 anos, né? Hoje eu tenho 44 e meu pai, na época, ele trabalhava como representante comercial, era um negócio que ele tinha, e eu fui trabalhar com ele nessa área de vendas. Aqui em Uberlândia, é uma região que tem considerado um polo atacadista, já foi mais tradicional nesse sentido, mas
reconhecido nesse sentido, o mercado mudou muito nos últimos 20 anos, mas ainda temos os dois maiores atacadistas distribuidores do Brasil sediados aqui, né? E na época, essas empresas eram clientes de uma das indústrias que ele representava e eu fui trabalhar Opa, com deu ele. uma travadinha E aí. Vamos ver se volta. São os picos. Voltou. E eu fui trabalhar com ele atendendo esses clientes, o que foi um grande aprendizado, porque eu era uma pessoa muito nova, na casa aí dos 16 anos, 17 anos, 18, e já trabalhava atendendo grandes clientes com volumes de negócio muito grandes. Isso aí me deu uma bagagem muito interessante. Que bom. Então, eu fui trabalhar com o meu pai no começo da minha carreira, e foi exatamente por essa experiência na área profissional que eu me formei em 1998 e surgiu uma oportunidade para um concurso na universidade, inclusive onde eu havia me formado, para professor na área de marketing. Tá. E A aí universidade que você fez foi de... eu fiz o curso de administração. A primeira faculdade que você fez foi administração, até por estar no meio desses negócios, né? Acabou A sendo minha encaminhado para isso. graduação a minha graduação é em administração. Eu tinha 24 anos quando eu me formei. Na sequência, terminei a graduação em administração. Naquela época, estavam começando os cursos de especialização no Brasil. Hoje a gente fala pós-graduação, o pessoal chama de MBA. Na verdade, são cursos de especialização, que é uma pós-graduação lato sensu. Né? Estava começando isso. E eu fui da primeira turma do curso de especialização. Eu terminei a graduação e, na sequência, um mês depois, eu já entrei no curso de especialização a pós-graduação em finanças empresariais aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou da primeira turma. Legal. Por quê? Porque Isso, eu trabalhava com ele. E por que eu fui fazer finanças, né? Mesmo sendo da área comercial? Porque na época só existiam dois cursos de especialização aqui, que era o de gestão empresarial e o de finanças. Eu gostava da área de finanças, acho interessante, hoje não atuo nessa área, na verdade nunca atuei como professor na área de finanças, mas eu tinha uma facilidade grande com finanças, gostava muito dessa área, e fui fazer, porque não existia marketing naquela ocasião aqui. Sim. E eu não podia, naquele momento, ir para outra cidade, eu tinha que procurar uma formação por aqui mesmo. Então eu fui fazer. Foi nesse período que eu deixei de trabalhar com ele e fui buscar outras oportunidades. Eu me lembro nitidamente que uma das coisas que eu buscava era trabalhar na área financeira mesmo, ou dentro de empresa, ou em banco, etc. Né? Só que 98 era um ano, foi um ano, 97, 98, foram anos muito difíceis no mercado de trabalho brasileiro. Né? E aí surgiu essa oportunidade desse concurso para professor e eu me inscrevi. E era um concurso, foi concorrido, etc. E deu certo. Eu fui aprovado e comecei a trabalhar em agosto, 1º de agosto do ano 2000. Vai fazer 20 anos que eu leciono agora. Olha que legal, Rafa. Em 1º de agosto. Eu comecei a lecionar também dentro da aviação em outubro de 2000. Olha que legal. Então, estamos na mesma idade. Tamo junto. E uma curiosidade que na época você trabalhava na antiga TAM naquela época? Já estava na TAM, já. Eu entrei na TAM em 96. Olha que coincidência, porque eu sempre tive uma admiração grande pelo comandante Rolim, como inúmeras pessoas no mundo todo, né? No Brasil e no mundo. E uma das empresas que eu tinha muita vontade de trabalhar na época, que na época nós tínhamos as principais, aquela época era a Varig, depois nós tínhamos Varig, VASP, Transbrasil e depois que vinha a TAM. Aí a TAM veio crescendo e ela já estava se aproximando, né,
já eram praticamente o segundo lugar em número de passageiros transportados. E eu até pensei, tentei, busquei oportunidades para ir trabalhar na área de marketing da TAM. Na época era a filha do comandante Rolim que tomava a Manuela frente. Amaro. A Manuela Amaro, ela Exatamente. foi recepcionista junto comigo quando eu era despachante no aeroporto de Congonhas. Aí, ó. Então, a gente acabou que veio se conhecer muito tempo depois, né? Foi. Olha que legal. Mas a aviação sempre teve no radar, né? Porque a TAM ela é uma empresa que, tô falando a TAM original, a TAM raiz, E como se diz, né? a A Raiz, TAM isso. do Rolim, né? É uma empresa que sempre primou pela qualidade, pelo atendimento, e Sim, eles foi assim que ela tinham, cresceu, né? Foi assim que ela sim, desbancou todas as outras e ela eles tinham cresceu. uma ação de marketing muito interessante, daí o meu interesse. Eu sempre fui apaixonado por aviação, eu já te contei isso uma Da onde vez. veio esse sonho de aviação? Desde criança, desde Desde moleque? criança, desde criança. Eu tenho um tio que conta que eu acho que eu tinha 2 anos, 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim. Eu nem falava praticamente, mas já andava, né? E ele me levou na época era um supermercado, que seria hoje um hipermercado, o equivalente ao que é o hipermercado hoje, mas na época nós não tínhamos isso. 1976, 77, eu sou de 75, e falou assim que queria me dar um presente de aniversário, que eu poderia escolher. E ele me colocou no chão, lá no setor de brinquedos, e eu corri para um avião, não soltei mais aquele avião. Olha da E onde eu veio. tenho registros aqui em casa de fotografia que quando eu era criança, com uns 3, 4 anos, eu nem sei como é que se fala hoje, porque eu não tenho filhos, mas na época a gente falava velocípede, eu não sei como é que chama hoje. Velocípede. Velotrol, velocípede. Velotrol, velocípede, né? Eu não tive um tradicional, o que eu tinha era até depois o pessoal pode procurar Um aí de aviãozinho, tinha umas asinhas, né? era Eu sei qual é. um de avião fabricado pela Bandeirantes, chamava Jatão. Era Bandeirante, eu lembro. imitando um Boeing, Eu né? lembro. Então, é mais ou menos por aí, ou seja, desde criança, eu Rafa, sempre... Ah, vai saber se não vem de outras vidas que nem do Panda, né? pode ser, né? Que é o caso dele. Então, mas assim, eu nunca tive... interessante, eu nunca tive o sonho de ser piloto. Interessante. Eu sempre gostei de avião, do negócio de aviação, sempre quis trabalhar, não vinha trabalhar em empresa aérea, mas sempre tive vontade de trabalhar em empresa aérea. E eu gosto muito do negócio em si, eu gosto muito da parte de aeroportos, Da indústria, né? Da da indústria como um indústria, todo. e eu acredito que se eu tivesse que ter sido tripulante, provavelmente eu me sentiria mais confortável trabalhando na cabine de passageiros que no cockpit, Com certeza, com entendeu? certeza. Porque a minha profissão, de certo, é a mesma coisa, a gente lida com gente, né? Exatamente. Na verdade, o que acontece é que na sala de aula é a mesma pessoa que desempenha vários papéis. Quando ele Sim. está dentro da aeronave, ele está desempenhando o papel de passageiro, quando ele está na sala de aula de estudante, de aluno, quando está em casa de marido, de mulher, etc. Isso, E assim vai. Mas é o mesmo sujeito que está em vários locais, né? A isso. diferença que eu falo é que é o seguinte, isso aí serve muito para o seu pessoal, principalmente para quem lida diretamente com o cliente. É que é, nós, na sala de aula presencial, eu lido com o cliente, com o mesmo cliente durante muito tempo. Sim, por um Ou período maior. seja, normalmente eu encontro com essa pessoa 2 vezes por semana, durante 20 semanas no semestre. Isso. Se eu trabalho com 2 disciplinas seguidas, às vezes o estudante vai me encontrar 1 ano. Exatamente. Então, o seu cliente, ele fica algumas horas dentro da aeronave,
quando muito, 12, 13 horas, Sim, e o meu fica comigo 80 horas, às vezes, por semestre. exatamente. Então, Exatamente. é um desafio muito grande trabalhar na área nossa de educação, porque você tem que conseguir prender o interesse dessa pessoa 2 vezes por semana durante um tempo maior do que muito voo, que é 1h30, Conquistar, 1h40. conquistar e manter. Olha a fidelização aí, É, né? Conquistar e manter esse cliente ali conectado e fidelizado, até para que ele tenha um proveito e ele foi buscar um conhecimento, ele tem que sair daí com essa competência, né? exatamente, exatamente. Legal. Você começou então, literalmente, dar aulas com 25 anos. 24. Eu entrei em 24. sala de aula com 24 anos. Então você Vai já está há fazer 20 22 anos. anos Não, lecionando. eu estou com 44. Eu vou fazer 20 anos de sala de aula agora. 20 anos de sala de aula. É o mesmo tempo que eu dou Isso, aula também. 20 anos que eu estou na área de instrução exatamente. de treinamento. Que legal, É, cara. Que legal. Olha como nossas histórias se encontraram sem a gente mesmo saber, né? Vamos lá, vamos caminhar um exatamente. pouco mais com a tua história. Começou a dar aula, gostou da brincadeira de dar aula? Onde você viu que você falou, é isso que eu quero? A gente vai, no começo, é, é o que eu falo muito para as pessoas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu te disse que não foi uma escolha, foi uma necessidade. Eu tinha deixado de trabalhar com meu pai, estava buscando oportunidades no mercado, não imaginava ir para essa área, fui para essa área, foi um grande desafio, sobretudo porque quem está de fora não tem noção do que é ser professor. As pessoas muitas vezes perguntam para a gente com muita frequência assim: você trabalha ou só dá aula? Ou seja, não. Adorei essa. Você trabalha ou Isso só eu dá escuto aula? demais. Você trabalha ou só dá aula, né? Eu só dou aula, não trabalho. Eu vivo de brisa. Mas a sala de aula, ela te exige muito. Não é só aquele momento que você está ali. Aquele momento que você está, que é o que a gente fala no marketing de serviços, que é a hora da verdade, Ali é o é a show. hora que você está lá atendendo o passageiro durante o voo, né? Aquilo ali é só um pedacinho, é só uma pontinha do iceberg. Para chegar naquele momento, tem muita coisa que já teve que ser feita. O que é Exatamente. necessário se estudar, se preparar para levar uma aula bem dada, demanda-se muito tempo. E depois tem todas as atividades que são consequência daquilo ali, né? Exatamente. Então eu fui Exatamente. trabalhar nessa área e meio que assim, pelo piloto automático, como uma surpresa, naquela época, no ano 2000, quando a gente entra, isso aí serve também para todo mundo que vai estar começando agora, e o seu público é muito formado por pessoas que estão com uma expectativa de adentrar no mercado de trabalho, muitas vezes pela primeira oportunidade, né? É, a gente normalmente são as tarefas mais complicadas que são designadas para nós, né? Exatamente. São aquelas disciplinas, no caso do professor, que muitas vezes não tem muita gente interessada, que desgastam mais. Então, quando eu entrei, eu tive 2 desafios. É o mesmo caso do seu pessoal. Ele vai voar, não é no melhor equipamento, ele não vai voar nas melhores rotas, ele não vai voar nos melhores horários. É a mesma coisa, Exatamente. né? Mas isso faz parte e é fundamental. Porque se você passar por essa etapa aí, que você vai se capacitar, vai se credenciar, melhor dizendo, para as próximas, né? Roer o osso para depois comer o filé mignon, né? Exatamente. Então, eu em tese, prestei um concurso para trabalhar na área de marketing e eu fui assumir disciplinas que não eram só da área de marketing. E me puseram num curso de farmácia, por exemplo, era um dos cursos de cara, onde com 2 disciplinas totalmente novas para mim. Uma era uma gestão empresarial em farmácia e a outra, eu me lembro nitidamente, de empreendedorismo. Naquela época, eu estava começando a falar sobre esse assunto. Não se falava em disciplina, em conteúdo de empreendedorismo nos cursos de graduação até a década de 90. Isso chegou no Brasil
com um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Fernando Dolabella, em 1998, que ele lançou o primeiro livro chamado Oficina do Empreendedor, que era uma metodologia de como se trabalhar empreendedorismo com base num professor, renomado professor do Canadá, chamado Louis-Jacques Fillion. E ele, em parceria com o Fillion, trouxeram isso para o Brasil. Olha que legal. De forma que caiu isso na minha mão, era uma coisa totalmente nova, eu tive que buscar informações e ir atrás disso tudo, né? Começar do zero, era Isso é legal, hein, Rafa? Só fazendo uma um parênteses aqui, desculpa te cortar. Quando a gente jogar no colo da gente um desafio onde a gente não tem esse domínio, eu fazendo um paralelo com a minha história, que eu comecei a trabalhar com treinamento também, sem ter experiência de docência, sem ter formação pedagógica, simplesmente não ter ninguém para me basear e ter que montar o departamento de treinamento da época do zero, você aprende tanta coisa, cara, você evolui tanto, você fuça tanto, que isso é um resultado. Depois, lá na frente, a gente entende que valeu a pena cada esforço, né? Eu acho que é muito parecido com o que você viveu. Você teve que buscar esse conteúdo. Sim, e aí você vai se especializando. Tanto é que depois eu fiz até mestrado com uma dissertação nessa área, um tempo depois. Até hoje eu ainda trabalho na área de empreendedorismo e marketing. E também tive que lecionar em campi fora de sede. O que é isso? É que a universidade ela tinha a sua sede aqui em Uberlândia, era a maior universidade daqui na época, só no curso de administração, quando eu entrei para lecionar lá, eram mais de 1.000 alunos só no curso de administração, uma das 3 maiores do Brasil na ocasião. Mas ela tinha um campus a 180 quilômetros de Uberlândia e outro a 30. E é óbvio que eu tive que lecionar lá. Então, 2 vezes eu ia e voltava no mesmo dia, para lecionar à noite e voltava depois 180 quilômetros. São as relações que a gente tem na nossa vida, né? Que ninguém conta isso, né? As pessoas não veem, né? Você dá aula ou você trabalha? Mais ou menos assim, né? Mas, respondendo a sua pergunta, então, a gente vai a gente vai vendo se aquilo ali tem aderência à sua pessoa. E eu vi que tinha aderência comigo. Eu gosto da sala de aula, eu gosto de trabalhar com educação. É uma profissão muito desgastante, para ser sincero, diferentemente do que muita gente imagina, né? Sim. Mas é aquela história, né, Scott? Isso é meio complicado a gente falar assim, de público, porque cada um tem uma crença ou não tem nenhuma, etc., mas eu tenho a minha, né? E nada está errado, né? Na verdade, eu tinha que estar nessa profissão. Isso fazia Sim, parte de algum planejamento maior da minha vida. Eu vejo desta com certeza. forma Com certeza. e estou nisso até hoje. Trabalhei 10 anos em instituições privadas de ensino e estou praticamente há 10 anos como servidor público federal. Eu faço 10 anos de serviço público em fevereiro do próximo ano. Então tenho O que 9 anos mais, e meio. Rafa, que você estudou, que você se formou? Quais são os seus títulos hoje? Para as pessoas entenderem que existe toda uma construção. Não é da noite para o dia, né? Para eles entenderem que tem Sim, muito estudo por trás. Conta um pouco eu, das suas formações. eu fiz uma especialização, eu fiz a graduação em administração, especialização em finanças empresariais, depois nessa mesma instituição, eu fui ser convidado para ser coordenador de curso. Eu fui coordenador de curso lá, depois eu mudei de instituição, eu fui coordenador de curso em mais 3 instituições, ou seja, ao longo desses 20 anos, eu devo ter passado pelo menos uns 10 anos nas funções gerenciais, de gestão na universidade. E com isso eu senti necessidade, eu fui fazer um curso de especialização em gestão educacional. Tá? Também sou da primeira turma do mestrado em administração aqui da Universidade Federal de Uberlândia. A minha área de concentração é gestão de negócios e marketing, e a dissertação minha, a minha pesquisa na época, foi em formação de empreendedores. Trabalhei com esse tema. Eu tenho uma visão ainda sobre isso,
E até hoje no Brasil eu ainda não vi as pessoas abordarem essa visão em termos de formação de empreendedores. Legal, Na legal. E tem muito sequência, mercado para isso, em termos de educação, de cursos, em termos de universidade. É um mercado que tem muita coisa a abranger, ainda mais agora a gente estando dentro desse nosso mundo digital explodindo aí, né, Rafa? sim, sim. E tem muita gente que não é necessariamente da área de educação e que está fazendo um bom trabalho, está desenvolvendo coisas por aí, especialmente pessoas que tiveram alguma experiência muito bem sucedida como empreendedores e que estão compartilhando essa sua experiência profissional, né? Eu vejo o caso daquele pessoal lá do Gestão 4.0, o Thales, que é daquele aplicativo de transporte, se não me engano, o Easy, eu sempre confundo se ele foi do Easy ou do 99, acho que é do Easy. E aí ele lançou o Easy e outras empresas também, foi muito bem sucedido, e hoje eles estão trabalhando nessa linha. Legal. Tem outra pessoa que tem feito muita coisa aí na internet, etc., é a doutora Carla Sarni, lá da Sorridentes, que é a maior rede de clínicas odontológicas da América Latina. Eu já tive a oportunidade de fazer um estudo de caso sobre eles. É um modelo fenomenal de negócios, é uma pessoa fora de série, ela e o marido, o Dr. Kleber. E eles lançaram esse negócio de franquias quando nem existia. Você deve se lembrar, lá em São Paulo tem demais, Tem Sorridentes. bastante, Hoje eles bastante. têm mais de 360 franquias. Olha É a maior, isso. a maior do mundo nesse negócio. Não tem ninguém. Olha, Virou case em Harvard depois. que Então, legal. eles têm feito bons trabalhos nesse sentido, não só. Então, tem mercado sim. E nós precisamos de pessoas que empreendam, que tenham negócios próprios. Isso é fundamental. É, especialmente nós estamos vendo isso nesse momento, né? Exatamente, É, exatamente. a gente, a mídia de maneira geral, ela se preocupa muito com as grandes empresas, tem que preocupar sim com as grandes empresas. Entretanto, o pequeno e médio empresário ele é responsável pelo percentual muito maior de empregos gerados. E o nosso país é um país muito deficitário nesse sentido. Não Exatamente. Tem ser muita, empreendedor aqui já é um desafio muito tem muita grande. dor para ser curada. Inclusive, eu não sei se você viu, Rafa, que hoje tem muita gente perguntando se eu estou ficando doido, né? É Por porque a quê? gente lançou É por causa agora das no suas 2000, bolsas? não, das bolsas é outra loucura, né? Que eu dei 150 bolsas de mentoria. Então, eu vi mesmo. Falei, meu É, Deus. o Scott está maluco, né? Mas além disso, né, que isso aí é para incentivar as pessoas a estudarem, eu lancei hoje, né, uns bannerzinhos no meu Instagram sobre cestas de café da manhã. E as pessoas estão todas perguntando se eu mudei de negócio. Não, na verdade não. Para eu ensinar as pessoas a criar um negócio do zero, eu estou montando o negócio do zero, porque através dessa montagem eu estou montando as aulas já estão indo para dentro da plataforma da Uniscot, que é a Universidade do Conhecimento, e as pessoas precisam sim, nesse momento que estamos vivendo agora, tem muita gente que tem muito talento, quer criar coisas para poder ganhar dinheiro mesmo, ocupar a cabeça, mas não sabe por onde começar. Então eu pensei, eu vou juntar o útil com o agradável. Eu vou ensinar as pessoas a montarem um negócio do zero, porque quando eu montei a Melhorando Pessoas, há 12 anos atrás, eram outras ferramentas, outra tecnologia, outra pegada. Eu não lembro mais como é montar uma empresa do zero. Então essa semana eu falei, eu vou montar uma empresa do zero, vou fazer ela funcionar como se eu tivesse que trabalhar 100% com isso, e ao mesmo tempo eu vou dar aula disso ensinando as pessoas. Tem tudo a ver com o que você está falando, né? Empreender, ter um plano B, ter um plano C, independente do seu objetivo maior, que no meu caso aqui, a grande maioria das pessoas é alcançar as suas asas, né? Pegando um gancho no que você está falando, duas coisas. Primeiro é o seguinte: isso que você está fazendo é muito bom, é fundamental. As pessoas às vezes me procuram, principalmente na universidade, os estudantes que estão no final do curso, porque uma das alternativas que eles têm, ao invés de fazer um trabalho de conclusão de curso tradicional, ele pode fazer um plano de negócio. Como eu sou professor nessa área, eu já tive a oportunidade de orientar vários alunos para um plano de negócio. Sim. E aí, eu falo, isso é comprovado, não é da minha cabeça.
que a pessoa, para entrar num determinado segmento, é importante que ela tenha experiência naquilo ali. Então, eu digo para ele, você já trabalhou nisso aí? Você tem que trabalhar nisso, em média, a gente sugere 3 anos. Ah, eu quero. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que queria montar quando virou a febre, aquela coisa de hamburgueria, gourmet, etc. Sim, sim, sim. Falei, olha, vai trabalhar, nem que seja no McDonald's, porque para você entender como é que funciona a cabeça do cliente, como é que funciona o fornecedor, como é que funciona o processo produtivo, tudo isso, para depois você abrir o seu próprio negócio. Que a maioria das pessoas que abrem o negócio não são bem-sucedidas é porque abriram o negócio numa área que elas não conhecem, nunca vivenciaram aquilo, tá? Exatamente. É aquela Agora, pessoa que tem o sonho de ser empreendedora, ela toma um pé na bunda da empresa, pega toda a sua rescisão, investe tudo, fica lindo e maravilhoso, mas não consegue gerir. sim. Agora, a outra coisa é exatamente isso que você falou, né, Scott? Como eu disse no começo. E aí é uma mensagem que é importante a gente deixar para o pessoal. Na vida, a gente não faz só o que a gente quer. Às, às vezes, algumas vezes, a gente faz o que a gente quer. Na maioria das vezes, a gente vai fazer o que é preciso ser feito. Naquele momento. Isso. Tem muita gente que está aí no seu canal, nos acompanhando, depois verá isso mais à frente, que tem um sonho, e eu entendo perfeitamente o que é esse sonho, de voar, de trabalhar nesse setor. Eu entendo porque eu sou fruto disso também, Sim. né? Só que talvez ninguém esperava, talvez não, ninguém esperava esse momento. Foi uma coisa que foi surpresa para qualquer pessoa no mundo, né? Embora parecia coisa só de filme, né? Que a gente via isso em filme e achava que só ia acontecer realmente na Filme de ficção. ficção, né? Isso. E aconteceu. Então, aproveite esse momento para se preparar. O que é que eu estou estudando, o que eu aprendi até agora com o Scott, o que eu posso continuar aprendendo com o Scott, que vai me servir, sobretudo nesse momento de transição, que nós estamos passando por um momento de transição, e ainda deve demorar, acredito eu, que para voltar ao que era antes, de uns 3 anos pelo menos, 2021, 22 e 23, isso eu já vinha falando desde o começo, desde março eu já falava sobre isso, e agora falando especificamente sobre a indústria do transporte aéreo, né? E aí o que acontece? Nós vamos ter 2 fatores. O primeiro é que as vagas tradicionais que via, a gente vinha vendo surgir com muita frequência no segundo semestre do ano passado, elas devem reduzir, elas vão ficar um tempo sem acontecer, porque isso qualquer pessoa que acompanha o setor, que acompanha o que está acontecendo, que acompanha os acordos, sabe. Não é para você desistir. É para você continuar se preparando. Porque, por outro lado, por outro lado, vai acontecer outra coisa. Que, como teve muita gente nesse período que acabou sendo desligado de empresas de diversos segmentos, né? Vão surgir vagas muito interessantes daqui a uns meses, que antes não surgiriam, porque estavam ocupadas por pessoas muito competentes. Exatamente. E talvez quando a empresa voltar, porque a economia, como eu estava vendo o nosso ministro da Economia falar ontem, diga-se de passagem, é considerado um dos melhores ministros da economia do mundo, né? Um homem extremamente competente, habilidoso, preparado. Ele falou, olha, a economia é como se ela estivesse um urso hibernado, igual a gente vê nos países frios, muito frios, na Antártica, né? Ele está adormecido, esperando a época do verão voltar para ele voltar à atividade. Ela está com seus com seus hibernação. Vai voltar com não, fome. vitais, com seus
como é que fala Ah, assim, quando fala que o corpo da gente está funcionando minimamente dentro do necessário, isso, o né? fluido vital está funcionando. E aí, o que Tá. que acontece? Ele vai acordar e vai voltar ativo, é o que a economia vai fazer. E as empresas vão ter que voltar a contratar. Com E aí é certeza. hora de ficar atento. Por quê? Porque tudo que se aprendeu aqui vai ser útil lá. Porque uma Com das certeza. coisas que as pessoas mais precisam, que as empresas mais precisam e não encontram com facilidade, tem dificuldade, é gente que goste de gente. É Isso. gente que saiba atender, que tem amor pelo que faz. E eu sei que isso você trabalha muito bem aí, né? Exatamente, Então, exatamente. esse período é um período para enriquecer currículo, se profissionalizar e estar pronto para daqui a um tempo, quando as coisas voltarem a Exatamente. rodar naturalmente. O setor aéreo vai demorar um pouco mais, por uma É. questão muito natural, todo mundo já sabe o que está acontecendo. Mas para concluir, uma coisa que você me perguntou, eu não concluí, e aí depois de 10 anos do meu mestrado, eu entrei no doutorado. Eu entrei já velho no doutorado, com 40 anos. Devo concluir esse semestre próximo agora, já estou praticamente com a tese finalizada. E aí foi através do doutorado que eu consegui, graças a um amigo, um grande amigo, que eu sou muito grato a ele. Não vou falar o nome dele aqui, porque ele é muito reservado, não gosta de que fale. Mas foi por meio dele que eu consegui chegar para valer no setor de aviação. Encaixou a Porque aviação em algum a, momento. a minha pesquisa de doutorado está sendo feita em alianças no transporte aéreo de passageiros. E eu tive a oportunidade, graças à ajuda dele, totalmente, de cultivos responsáveis por aliança das maiores companhias aéreas do mundo. Pô, Entendeu? que legal. Rafa, explica Então, pra gente. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe o que são essas alianças, né? Explica pra gente rapidamente aí o que são essas alianças aí. o maior exemplo de aliança que nós temos, que provavelmente seu pessoal está mais por dentro, é o que aconteceu na semana passada, que surpreendeu o mercado como um todo. Exatamente o que Surpreendeu a gente entre nem imaginava aspas, que né? aconteceria. Surpreendeu entre aspas, porque eu já venho falando desde março que o mercado mudou muito e que vai mudar mais. Nós vamos ver no mercado, na indústria do transporte aéreo, o que aconteceu com bancos na década de 90 aqui no Brasil. Nós tínhamos uma quantidade enorme de bancos e hoje nós temos meia dúzia de bancos. Isso vai acontecer Exatamente. no transporte aéreo mundial. Nós vamos ter muita empresa se unindo a outra, igual o Nil Brahma e Antártica, nós vamos ver concorrentes que vão se unir Dando as mãos para morrer, para né? sobreviver. E foi o Exatamente. que aconteceu, uma aliança entre a Latam e a Azul. Mas a Exatamente. gente já tem alianças muito tradicionais, né? Então a Sim. gente tem 3 alianças multilaterais, que são alianças globais, que é a Star Alliance, a SkyTeam e a OneWorld, Sim. onde algumas empresas se unem e elas compartilham os seus códigos de voos. Então eu compro um voo saindo daqui de Uberlândia, voando com a companhia X até São Paulo. No mesmo bilhete eu embarco com a companhia Y para os Estados Unidos, por exemplo, né? Sim. Isso é uma Então aliança. isso é uma aliança. E aí eu tenho vários níveis de aliança, que começa com os interlines, que são as mais simples, chegando até os code shares, os joint ventures, etc. Né? Ok. Por que você escolheu esse tema para o seu doutorado? Na verdade, eu acho que o tema me escolheu. São aquelas coisas eu sei que você entende disso porque nós já conversamos. Sim, sim, sim. Mas a vida nos apresenta determinadas situações que a gente não espera. Eu eu faço parte numa comissão organizadora de um evento na área de negócios aqui, e eu já tinha tido o prazer de, no primeiro evento que a gente organizou em 2014, é um evento grande, é o principal evento da área aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e tinha tido o prazer de receber aqui, na ocasião,
o diretor de RH da Azul, o Johannes Castellano, uma pessoa sensacional. E eu sempre busco pessoas ligadas a essa área. Por exemplo, no mesmo evento eu recebi o diretor para a América Latina e Caribe da FedEx. Fica em Miami. Então, eu sempre buscava. Nesse evento eu já recebi o Panda, eu já recebi a Bruna Millet, que era a diretora da Smiles e atualmente é da Decolar. Eu já recebi a diretora de marketing da Gol, esse tipo de coisa. Então, eu havia convidado o vice-presidente financeiro da Gol em 2016 para ele vir aqui. E quando foi na véspera, na sexta-feira, o evento começava na segunda e a palestra dele era na quarta à noite, eu recebi um e-mail dizendo que ele não poderia comparecer. Agora você imagina, a gente está com um evento para mais ou menos 1.000 pessoas, né, inscritas na palestra, dá menos um pouco, né? E aí você recebe um e-mail de que um dos seus três palestrantes principais não vai estar aqui. Isso aí, para quem organiza evento, é desesperador. É desesperador. E aí eu entrei em contato com ele e ele falou, eu falei, eu gostaria que tivesse alguém da companhia que pudesse representar vocês. E veio uma pessoa que era o diretor de alianças da Gol. Foi quem criou alianças lá na Gol e esteve à frente desse setor até recentemente por 12 anos. E hoje continua na empresa, noutra área, Olha como o tema noutra diretoria. Olha como o tema conectou para algo maior, né? A gente começou a conversar, fomos desenvolvendo um relacionamento e ele me desvendou o mundo das alianças, que eu já gostava, mas não tinha um conhecimento nenhum sobre isso. Quando eu fui prestar o processo seletivo para entrar no doutorado, que é em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu fui fazer na Presbiteriana Mackenzie, na Universidade Mackenzie, porque ela tinha uma série de fatores que me ajudariam muito, inclusive a bolsa, porque eu não poderia pagar por aquilo ali. É um curso na faixa de R$ 3.000 mensais. É um curso de 40, multiplique isso aí por 48, quanto que dá? Né? Então, o que acontece? Traçando um paralelo, é igual fazer um investimento para ser piloto. Sim, então, mais ou menos o mesmo tanto. Então, todo o pessoal sabe tanto que é caro. E aí, eu prestei o concurso lá, o processo seletivo, e na entrevista, eu já queria falar sobre isso, porque eu já era muito ligada à parte de milhagem, de programas de milhagem. O programa de milhagem funciona, um dos tripés principais da sustentação são as alianças, né? Eu já tinha tido um contato com o pessoal da Smiles e já tinham conversado alguma coisa nesse sentido. Então eu queria fazer alguma coisa ligada a isso. Eu imaginava que eu fosse fazer ligada a programas de milhagem. E quando eu cheguei lá na entrevista, eu falei que eu pensava em fazer uma pesquisa voltada a alianças. Quando eu fiz a pesquisa, quando eu falei que eu ia fazer a pesquisa voltada a alianças, só tinha um professor na entrevista, tinha mais ou menos uns 15 entrevistando, e só tinha um, e é aquela coisa, né? Igual eu vejo nas suas aulas, né? O processo seletivo, é um paredão, né? 15 pessoas lá e eu sozinho aqui no meio. Me fuzilando com as perguntas. E aí, só tinha um que não estava lá, que era o coordenador do doutorado, que não pôde estar lá naquele dia. E eu não sabia com o que ele trabalhava. E depois eu vim saber que ele é uma das pessoas no Brasil de maior referência no tema alianças. Só que ele trabalha muito com alianças na indústria farmacêutica. Eu falei que eu queria fazer na indústria do transporte aéreo. E ele interessou por isso. Então, quando saiu o resultado, eu fui aprovado, porque eu falo que eu fui escolhido porque, entre aspas, foi uma coincidência.
Mas eu não acredito que tenha sido coincidência, porque, olha, é muita coincidência. Vinha uma pessoa falar de finanças, aí não pôde vir, veio uma pessoa falar de aliança. Aí eu, através dessa conversa, eu despertei o interesse por aliança. Aí, 2 meses depois, eu tinha um processo seletivo e eu resolvi montar um projeto de aliança. Cheguei lá, não sabia, a pessoa estava buscando, orientando que quisesse falar de aliança. Vai ter coincidência assim, né? Entendeu? Então não tinha jeito, o tema que me escolheu. Exatamente, Né? exatamente. Que legal, Eu Rafa, queria que fazer legal. alguma coisa ligado a que eu tivesse alguma coisa ligada à aviação, porque já que eu não fui trabalhar diretamente no setor, eu falei, já que eu vou continuar sendo professor o resto da minha vida, Sim, eu prestei um concurso público com este intuito, e na universidade pública nós precisamos fazer ensino, pesquisa e extensão, eu falei, eu vou ter que fazer pesquisa numa coisa que me desperte interesse. Rafa, Então, eu vou e fazer em diz alianças. para mim, Eu vou fazer no aéreo. diz para mim, o que que esse doutorado, o que que essa pesquisa vai agregar ao setor aéreo? O que que você acredita que uma vez que isso for publicado, isso de alguma forma vai trazer e vai beneficiar, né, o transporte aéreo? Eu trabalho com três que a gente chama de construtos, né, que são 3 pontos centrais da pesquisa, que eles interagem, que é a questão da confiança interorganizacional, porque a gente tem confiança em 2 níveis, a gente tem confiança no nível interpessoal e a gente tem a confiança no nível interorganizacional entre as empresas. E, embora sejam diferentes, eles se relacionam, esses dois. Mas eu estou trabalhando com confiança interpessoal, a diversidade na carteira de alianças, né? Ou seja, o portfólio, a quantidade de parceiros que essa empresa tem. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo acaba conhecendo, que é o programa Smiles, a Smiles, né? A Smiles tem hoje em torno de 20 companhias aéreas parceiras, né? Delta, Air France, KLM, Delta não, desculpa, Delta saiu, American Airlines, Air France, KLM, Etihad, Qatar, etc., né? Aerolíneas. Se for falar aqui, vou gastar um bom tempo. E aí, quanto maior a quantidade de parceiros que ela tem, maior é o que a gente chama da diversidade da carteira, o portfólio que ela oferece, né? É o mix de Legal. aliança dela. Então, eu identifico a relação, a interação existente entre diversidade da carteira, confiança interorganizacional, o desempenho da aliança, como é que ela está dando retorno, não está, etc. Né? Então, quando a gente trabalha com essas coisas, eu tenho que ver como que a empresa pode obter melhores resultados se um afeta no outro, etc. Então, isso contribui para a empresa, para ela melhorar essa interação, esse relacionamento com os seus parceiros, porque isso alavanca negócios. Alavancando negócios, isso acaba trazendo muito mais divisas, muito mais oportunidades para o país. As pessoas não sabem, a gente está ouvindo falar por causa dessa questão da pandemia, muito sobre a indústria farmacêutica, o setor farmacêutico. Né? Mas até 2019, antes dessa confusão toda, que eu acho que não podemos considerar esse período nesses cálculos, até 2019, a indústria do transporte aéreo, em termos mundiais, para vocês terem ideia, ela é maior do que a indústria farmacêutica, em volume de negócios, em Caramba, faturamento. E caramba. sem falar, né, são importâncias diferentes, mas ela tem uma importância fundamental para o desenvolvimento das regiões, das pessoas, dos países, de tudo. Né? Que Então, legal, que e legal. nós estamos vendo a importância dela em cargas agora, que era uma coisa que quase ninguém prestava muita atenção. E agora ela está transportando esses medicamentos, esses E equipamentos, né? Com tudo certeza. isso, né? Então vai trazer, eu espero que contribua nesse sentido, de melhorar as relações existentes entre as empresas. E é uma Uma coisa que muita das gente, pouca coisas. gente entende, né, Rafa? Você podia, talvez, nós temos ainda mais uns minutos ainda, dentro dessa toda a tua história, e obviamente a sua contribuição com esse estudo vai ficar eternalizada, aí, eterna aí na aviação, com certeza isso vai ajudar muito. E poucas pessoas entendem hoje essas coisas de milhas, de pontos, né? E é um mercado que acredito que começou, você vai saber melhor do que eu,
começou na aviação e hoje se espalhou para vários segmentos, né? Essa lógica de pontos, de milhas, né? Eu desde pequeno eu ouço falar esse negócio de milhas e confesso que eu não entendo muito ainda disso. Na Não. verdade, programa de fidelidade, ele é antiquíssimo. Ele começou no século, no final do século XIX, com os varejistas norte-americanos e ingleses, que começaram a trocar selos, eles davam selos. A gente vê o Pão de Açúcar fazer isso até hoje. Você compra, aí dependendo do tanto que dá a sua compra, eles te dão um selinho, 2 selinhos, 3 selinhos, você junta aqueles selos, depois troca por alguma coisa. Eles começaram a fazer isso, eles davam selos impressos para as pessoas, para fazer com que elas voltassem na empresa, e aí começou a fidelidade. 100 anos... O programa de fidelidade da Melhorando Pessoas, hein? Vou dar selinho também. Não, e hoje é muito fácil de fazer isso, tá? E aí, Scott, 100 anos depois, aproximadamente, por volta de 1980, as companhias norte-americanas começaram a adotar essa dinâmica com milhas. E por que se fala milhas, né? Porque exatamente milha é a unidade de medida do transporte aéreo e de muitos outros meios de transporte no exterior. Aqui no Brasil que a gente usa quilômetros, mas lá fora a gente usa milhas. Então, eles tinham tabelas onde, de acordo com a distância voada, você ganhava um tanto de milhas. E aí você juntava aquelas milhas, não tinha essa internet que a gente tinha que ir até o escritório da empresa para saber quantas milhas eu estava tendo. E aí você trocava isso por uma passagem aérea quando se atingia um determinado patamar. Quem que lançou isso foi a Panam, a antiga Panam, que não existe mais, né? Lá nos Estados Unidos. E isso depois veio copiando. Aqui no Brasil, né, as duas pioneiras foram praticamente ao mesmo tempo a Varig e a TAM. A Varig com o Smiles, que hoje é da Gol, sim, utilizando essa nomenclatura de milhas, sim, e a TAM com o programa TAM Fidelidade, que era muito simplesinho. Cada 10 voos que você fazia, isso, cada 10 trechos voados, você ganhava um trecho convite, que aí você adorava receber em casa, parecia um cheque, era um voucher muito bonito, com F100 impresso lá, assinado pelo Rolim, né? Um Rzinho assim, ó, Rolim. E aí você chegava no balcão e falava, eu quero ir de tal lugar para tal lugar. Você podia sair de Porto Alegre a Fortaleza com um trecho convite ou andar de Ribeirão Preto a São Paulo. Marcava. Não importava qual era o trecho que você tinha voado. Você podia ter feito só São Paulo-Rio, mas depois você podia pegar um Porto Alegre-Manaus. Exatamente. Para quem voa distâncias curtas, esse negócio é melhor. Para quem voa distâncias longas, o outro é melhor, o de milhagem. Eles evoluíram muito ao longo dos últimos anos, especialmente nos últimos 5, 10 anos. E aí tem uma dinâmica totalmente diferente, né? Então, assim, eu até tenho projetos muito interessantes nesse sentido para ajudar as pessoas a... Eu já comecei a fazer isso com a Smiles através de um programa, um canal que tem que chama Te Levo de Milhas, lá no YouTube. O primeiro programa é comigo, mas eu estou programando entrar com um programa novo ano que vem, trazendo como as pessoas, ensinando as pessoas efetivamente a utilizarem suas milhas para valer. Eu acho que se você criar um canal assim, com a expertise que você tem, com a tua experiência, com a honestidade, o caráter que você tem, a tua reputação, vai ser muito legal, porque as pessoas hoje elas são muito ludibriadas em relação à utilização, à troca, à compra, à venda. Apareceu muita gente nesse mercado. Eu vou te dar um exemplo do negócio essa semana, tá? Tem 2 promoções no programa de fidelidade aí, muito boas, que se você combinar as duas, você vai ter um retorno muito interessante. Em uma, você consegue fazer uma compra de 20 mil milhas por R$210. Isso aí saiu milheiro a 10.
Se você fizer parte do clube ou for um cliente diamante, você consegue pegar e comprar um voucher por 3.600 milhas. Se você pagou em torno de R$ 10,50 no milheiro, você pega 3,6 vezes 10, vai pagar mais ou menos R$ 38 pelo voucher. E com esse voucher que você vai pagar 3.600 milhas, que você comprou isso por aproximadamente R$ 38, você vai num posto Shell e não podia te falar, eu não queria falar, eu não falei. Você vai no posto e abastece R$ 90 em combustível, ou seja, você pagou menos de 40, abastece 90. Eu vou te falar, Rafa. Voltando, galera, voltando, a live caiu. Voltando ao vivo. Cadê você, Rafa? Volta aí. Volta aí, Rafa. Volta aí que a gente não concluiu ainda a nossa fala aqui, não. Vamos lá. Aí, Rafa, vou te chamar de novo aí. Cadê você? Conecta de novo aí. A live caiu, Rafa. Eu não sei se é meu relógio que tá travado aqui. Eu tô acompanhando aqui. A gente ainda tinha mais uns 5 minutos. Eu tô tentando fazer o mesmo problema daquela hora, a câmera funcionar, mas ela, não sei por que, tá demorando um pouquinho a entrar. Demora um pouquinho. Eu não sei se estourou o tempo e caiu, a gente não viu, porque não apareceu nenhum cronômetro aqui. Normalmente aparece aqui. Aqui também não apareceu para mim, não. Eu acho que caiu, mas tudo bem, vamos lá. Eu tava falando para você enquanto sua câmera não volta. Isso. A semana você passada... trocou os pontos, né? Eu consegui pegar, olha isso, com 27 mil pontos, 27 mil milhas na Latam, né? Eu peguei um trecho Miami-São Paulo, sem pagar nada, só taxa de embarque. Aí, ó, é um preço muito bom. Se você for colocar, e aí é um alerta que eu dou pro pessoal, não venda suas... Opa, caiu de novo. Vamos lá de novo. Vamos chamar o Rafa de novo para conectar a internet. Cadê você, Rafinha? Isso. Vamos lá que a gente tem que concluir nossa live aqui, ó. Volta aí, Rafa. Tá ouvindo, Rafa? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Só sua câmera aqui não subiu ainda, mas às vezes demora um pouquinho. Estranho. Você pensa bem, praticamente 30 mil milhas, 27 que você usou, né? Sim. Isso aí, em preço normal, antes da pandemia, essas milhas, elas teriam te custado em torno de R$ 800, mais ou menos. Sim. Agora, a cotação delas caiu muito, por isso que eu falo, não venda, não tá valendo, tá igual a ação, que baixou de preço. Isso aí tá valendo, é como se você tivesse pago R$ 450 por esse bilhete. Então, foi um preço muito bom. Barato. Né? Com lugar garantido, com assento garantido, eu não sei nem quando eu vou usar, né? Porque claro que eu comprei para uma data lá na frente, não sei se eu vou poder ir para lá ainda. Caiu de novo aí, Rafa. Mas tá comprado. Cadê você, Rafa? Rafa, vamos concluir nossa live aqui. Tenta ver se você consegue me ouvir aí. Te ouço. Se a câmera não subir, paciência, fazer o quê? É coisa da internet, né? É da internet mesmo, porque eu te ouço, mas não. E te ouço, te vejo, mas você não me vê. Eu tô vendo uma imagem minha aqui. Tá te ouvindo. Deixa uma mensagem de conclusão aí do seu trabalho, do que você espera aí daqui para frente. Uma mensagem para essa galera aí de esperança, de motivação, Rafa. Olha, primeira coisa é que a gente tem que pensar que a situação que nós estamos passando, ela é momentânea, ela é temporária, e a prova disso que a gente está vendo é que em outros países as coisas já estão voltando ao normal. Exatamente. Ontem mesmo, anteontem, a gente viu um dos... Opa, ela fica tentando conectar e aí eu vou chamando ele para ele concluir a linha de raciocínio dele. Coisas da internet, galera. Não tem como a gente fugir disso. Vamos lá, Rafa. Volta aí. O maior destino turístico do mundo se reabrir, que foi a Torre Eiffel. Aí, ó, então, o que acontece? Eles não abririam se não tivesse uma perspectiva positiva, né? Aqui no Brasil,
Nosso país é um país muito grande, é diferente. Você pensa o seguinte: o estado de Minas, o estado de São Paulo, é mais ou menos do tamanho de um país na Europa. Exatamente. Então, você imagina o tanto que isso aqui é um continente. Por isso que as coisas aqui são mais demoradas para se resolverem. Mas nós Isso. já estamos com indicativos de que as coisas vão melhorar. Eu acredito que até 60 dias nós já estaremos percebendo um alívio grande. Até o final do ano a gente já vai começar a perceber, pode ser até um pouco incipiente. Opa, volta de novo. Ele fica tentando conectar. Ele fica tentando conectar e depois ele acaba desconectando automático. A gente vai chamar o Rafa aqui quantas vezes for necessário. Vamos lá, Rafa. Uma reação no mercado, né? Então é o momento para se preparar, como eu disse. Não pode desistir, não desista da sua perspectiva, do seu sonho. Se for o caso, você pode adiá-lo um pouco. Continue preparando, as oportunidades vão surgir e só vão aproveitar aquelas pessoas que estiverem preparadas. Não Exatamente. deixe para pensar nisso quando as coisas melhorarem. O momento é agora. Busque, se não é aquela oportunidade que você queria, mas surgiu outra, pegue. O importante é estar no mercado, é estar se desenvolvendo, se relacionando, porque às vezes de onde menos espera, pode aparecer, você conhecer alguém, pode aparecer uma determinada circunstância que vai te encaminhar para o que você realmente queria. E se Pode você ter uma. Voltar de novo aqui. Peraí que a gente chama ele de novo para concluir. Pode ter uma coincidência, né, Rafa? se você não pegar porque não é o que você queria, porque a remuneração é muito baixa, ou seja, por todos aqueles empecilhos que as pessoas colocam para justificar alguma coisa, né? Você às vezes vai estar deixando passar uma grande oportunidade que estará lá e a vida está te encaminhando para aquele lugar para você realmente conseguir ter uma conexão para o destino final que você quer. Às vezes a gente quer ir de um lugar para outro, só que o bilhete direto é muito caro. Então, o que você faz? Você compra com 2, 3 conexões que ficam mais em conta, demora um pouquinho mais, mas no final você chega no destino. É mais E ou você menos por aí o que está aproveita mais a acontecendo. jornada também, né? Exatamente. E é por aí que está acontecendo. Você conhece uma série de outras coisas, tem outras experiências que lá na frente ser-lhe-ão úteis. Que legal, Rafa, que legal, que bacana. Rafa, mais uma vez eu quero te agradecer pela disponibilidade do seu tempo. Deixa eu voltar de novo que caiu aqui, para você estar me ouvindo aí, mas para você falar. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Cadê você, Rafa? Ih, agora cadê você? Ih, aqui, ó. Vamos lá. Mais uma vez, Rafa, eu quero agradecer a disponibilidade do seu tempo, seu carinho para comigo, desde que você me conheceu lá no Aeroclube de Uberlândia. O convite que você fez, muito honroso, para eu ir palestrar lá também no Congresso, né, de Uberlândia, que eu vou, quantas vezes você me chamar, eu vou com carinho. Foi ali que você me conectou com o Panda também. Então, a sua história também é linda, é maravilhosa, é uma história de sucesso. Certamente você vai deixar sua marca na aviação com esse trabalho das alianças. E eu fico torcendo aí para você ter um canal e ensinar a gente a usar as milhas com mais consciência, com mais aproveitamento. Vou fazer de tudo aí para te ajudar a alavancar esse seu canal aí. Te agradeço muito, desejo tudo de bom para você, para todo mundo que está nos ouvindo, seu público, e não desanimem, vocês são muito importantes e têm muito a contribuir ainda. Tá? Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço. Obrigado, Rafa. Fica com Deus. Que Deus ilumine você, sua família. E a gente se vê aí pelas alianças da vida, né, Rafa? Pelas alianças da vida. Que você conclua seu doutorado, que a gente tenha acesso a esses conteúdos tão importantes, tão ricos. Toda vez que você quiser fazer um conteúdo aí sobre isso, meu canal está à sua disposição, Rafa. Inclusive, eu quero fazer um convite público aqui. Quero que você só pense, não precisa falar se sim ou não, que você dê aulas lá dentro da Uniscot sobre isso, se você quiser, né? Tá aberto uma categoria nova lá agora sobre essa parte de empreendedorismo e milhas e o que você quiser falar. A Uniscot está aberta para você, Rafa.
Acho que ele... Não sei se ele ouviu mas depois eu faço o convite para ele depois também em particular. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Mais uma live de sucesso. Amanhã, 18 horas, a gente vai conhecer a professora Caroline Chaves, que vai nos dar aula de língua portuguesa, ok? Caroline Chaves vai nos dar aula de língua portuguesa na Uniscot. Deixa eu ver se o Rafa voltou aí. Olha, English to Fly tá aí também. Entrou aí também para nos dar um oi, professor Sacha Santos. Eu finalizo a nossa live por aqui. Muito obrigado. Ela vai subir para o canal. Tem muita live legal. Subi muito vídeo novo. Tem uma série de 3 vídeos, uma trilogia bem legal que eu coloquei lá no canal do YouTube. Dá um pulinho lá agora e assiste. Valeu? Um grande abraço. Boa noite a todos e um ótimo final de semana.